Em janeiro de 1996, o Exército Brasileiro foi mobilizado para uma cidade tranquila do interior de Minas Gerais. Não foi nenhuma guerra, nenhum exercício militar, nenhum aviso oficial. Testemunhas viram algo que não parecia com nada conhecido. E poucas horas depois, caminhões militares, áreas isoladas e o silêncio absoluto. E até hoje, o governo brasileiro nunca explicou de forma convincente o que aconteceu em Varginha. E talvez essa nunca tenha sido a sua real intenção. Olá, tudo bem? Hoje nós vamos revisitar um dos casos mais perturbadores da história do Brasil. O caso que oficialmente nunca foi encerrado. O caso ET de Varginha. Em janeiro de 1996, uma pequena cidade do interior de Minas Gerais entrou para a história mundial da ufologia. Não por escolha, mas porque algo aconteceu ali. Algo que jamais foi explicado de forma convincente. Este não é apenas um relato sobre um suposto extraterrestre. É uma sequência de eventos, decisões oficiais, contradições militares, testemunhas de civis que juntos formam um dos casos mais perturbadores da história do Brasil. Varginha era, até 1996, uma cidade absolutamente comum. Rotina tranquila, clima do interior, longe de qualquer centro do poder militar e científico. E nada indicava que aquele local se tornaria palco de um dos maiores mistérios do planeta. Até que na tarde de 20 de janeiro de 1996, 3 jovens afirmaram ter visto algo que não parecia com nada conhecido. Tinha chifres, tinha assim, a pele marrom, parecendo que passou com algum óleo no corpo, tinha um pé grande, uns olhos super regalados, vermelhos. As descrições elas foram imediatas e com muitas coincidências. Uma criatura de pele marrom escura, oleosa, com aparência viscosa. Olhos grandes e vermelhos, corpo pequeno, cabeça desproporcional, sem pelos, um odor forte, descrito como enxofre ou amônia. A criatura estava acuada, encostada em um muro, aparentemente ferida. As jovens então correram em pânico. E este é um detalhe importante. Elas não buscaram fama, elas não venderam uma história, elas não mudaram as suas versões ao longo dos anos. E o que elas falaram permaneceu o mesmo. Mas poucas horas depois, algo estranho começou a acontecer. Caminhões do exército passaram a circular pela cidade. Áreas foram isoladas, soldados armados, algo incomum para aquele contexto. E eles foram surgindo em pontos específicos. E testemunhas relataram a captura de uma criatura por militares e colocada em uma caixa metálica. E o detalhe mais perturbador: não houve treinamento, simulação ou exercício militar que tenha sido anunciada. O exército simplesmente negou tudo, mas por mais estranho que pareça, ele estava lá. Relatos indicam que uma criatura teria sido levada para um hospital da região. Funcionários afirmaram que houve movimentação atípica, salas isoladas e a presença de militares. Pouco tempo depois, um militar que estava envolvido na captura da criatura teria desenvolvido uma infecção muito forte e vindo a óbito alguns dias depois. Oficialmente, o motivo da morte foi outra. Extraoficialmente, o silêncio foi absoluto. Coincidência ou consequência? E diante da repercussão internacional, autoridades apresentaram versões alternativas. Disseram que tudo não passou de um casal de anões, um morador com deficiência mental, um animal silvestre. Houve uma série de coincidências de fatos. Havia no hospital de Varginha um casal de anões, onde a senhora estava grávida para ganhar um neném. Isso coincide com o fato da
de a ESA ter pegado essa criatura, O problema dessas versões é que não explica nenhuma das descrições. Ela não conta o porquê que houve movimentos militares na cidade, porquê que tiveram alguns registros hospitalares, e também não explica o que muitas pessoas viram naquela noite. E principalmente, não explica do porquê o exército precisou agir desta forma. E foi aí que ufólogos brasileiros e internacionais passaram a investigar o caso. Entre eles, militares aposentados, médicos e jornalistas. Alguns afirmaram ter sido pressionados a se calar. Outros relataram encontros orientativos. Nada documentado oficialmente. Tudo nos bastidores. Mas esse padrão, ele se repete em diversos casos ufológicos pelo mundo todo. Negação pública, controle de narrativa e desgaste psicológico das testemunhas. E décadas depois, o caso Varginha ainda continua vivo. E não porque provas definitivas surgiram, mas porque as explicações nunca fecharam. As testemunhas mantêm as suas versões. Os militares ainda negam. Os documentos, se existem, nunca vieram a público. E o mais curioso é que o governo brasileiro jamais classificou o caso como oficialmente encerrado. Ele simplesmente sumiu. O caso Varginha não é importante apenas pelo que pode ter acontecido. Ele é importante porque mostra como o sistema reage quando algo foge do seu controle. Não se trata apenas de extraterrestres, mas de verdade, poder e de silêncio. E se isso foi caso do outro mundo, por que esconder? E se não foi, por que tanto esforço para negar? O caso ET de Varginha permanece como uma ferida aberta na história brasileira. E talvez a gente nunca saiba exatamente o que foi capturado naquela tarde de janeiro. Mas sabemos com toda certeza que algo aconteceu. Algo grande o suficiente para mobilizar militares. Algo estranho o suficiente para gerar versões contraditórias. Algo real o suficiente para nunca ser esquecido. E agora eu te pergunto, Varginha foi apenas um caso mal explicado ou um momento na história onde o Brasil ficou perto de uma verdade que o mundo não estava preparado para ouvir? E deixe a sua opinião aqui nos comentários, porque algumas histórias elas não pedem respostas, elas exigem coragem para serem contadas. E a gente se vê no próximo vídeo.